Paz do Senhor, meus irmãos. Seja bem-vindo ao canal Lição e Resposta. Eu sou Lúcio Rocha. É um prazer ter você aqui conosco em mais um estudo da EBD. Semanalmente nós fazemos esse estudo e já quero agradecer a você por estar aqui conosco. Peço que você deixe o seu gostei no vídeo e também se inscreva no canal, você que não é inscrito, e também ative o sino de notificações para receber as próximas atualizações de vídeo. Semanalmente nós fazemos esse estudo e entre sexta e sábado ele está sempre disponível no YouTube, antes do domingo, que é o dia da EBD. Este momento de estudo não substitui a EBD na congregação. É para isso que nós estudamos e é para isso que nós nos preparamos para chegar no domingo na congregação, estarmos reunidos aprendendo a palavra de Deus. Isso é gratificante e também é edificante. Tá bom, meus irmãos? Nós estamos estudando o tema geral desta lição, é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam hoje com uma nova roupagem, tá bom? Vamos entrar já na lição de número 8. Vem conosco. Muito bem, meus irmãos, estamos de volta e vamos entrar no tema da lição, a lição de número 8, da data de 23 de fevereiro de 2025, a oitava lição, que tem por tema Jesus viveu a experiência humana. Não temos como negar, biblicamente, que Jesus viveu a experiência humana. Alguns, por sua vez, tentam dizer que isso não existiu. Outros já dizem que sim, a experiência é real, foi real e ela está ditada nas páginas da Bíblia Sagrada. Isto é um fato inegável. Mas nós vamos estudar aqui para realmente constatar que nós estamos crendo da forma certa, porque não basta somente crer, mas é necessário termos fundamentação dentro daquilo que nós estamos afirmando. A Bíblia Sagrada, ela é riquíssima em detalhes em falar sobre a humanidade de Cristo Jesus. Vamos entrar na lição de número 8, já aqui no textuário que está inserido em Mateus 4:23, diz assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A verdade prática diz assim: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Estes textos já nos dão uma base, um norte sobre aquilo que nós vamos falar dentro do tema da lição, dentro aqui no seu conteúdo integral. Bom, a leitura bíblica em classe está inserida em João, capítulo 1, versículo 43 ao 51, e também Mateus 26, dos versículos 37, 38 e 42. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele a quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes de Filipe te chamar, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês?
coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo, segunda vez, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Amém. Os textos nos quais nós acabamos de ler, estes vão nos dar as diretrizes, a orientação que realmente constatam o assunto que nós vamos falar, aquilo que nós vamos afirmar. Esses textos aqui por si só, eles falam. Porém, como todos os textos bíblicos, eles podem ser narrados e também, de uma certa forma, explicados. Não só pela teologia, mas também por causa de entendimentos que são divergentes dentro do que os assuntos bíblicos falam. Existem várias linhas de pensamento, assim como também muitas religiões que têm a sua maneira de pensar. Contudo, nós devemos sim analisar o que a Bíblia diz e termos ela como base. Tudo que você ouvir de alguém falando sobre Deus, falando sobre fé, falando sobre salvação, tudo o que você ouvir, ela tem que estar contextualizada dentro da palavra de Deus. Assuntos que não dizem e não constatam a veracidade comprovadamente pela Bíblia, os assuntos os quais as pessoas afirmam, se não estiverem com a Bíblia como apoio, é mera especulação. Não há o que conversar. Então, se tratando dos objetivos da lição, o primeiro objetivo da lição é identificar a experiência humana no ministério de Jesus. O 2 é explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. E o 3, reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Agora nós vamos entrar na introdução para nós então, enfim, entrarmos no assunto. Diz assim a introdução: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essas práticas aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. E a palavra-chave é experiência. E diante dos objetivos aqui apresentado pela introdução, nós já podemos entender que Jesus, ele teve vida social, ele teve parentes, ele teve participação na vida religiosa e também é descrito que Jesus, ele não era como um monge que vivia em retiro, tá? Como algumas religiões, elas assim acreditam, e outras também já falam de outras formas, né, dentro de um contexto que Jesus viveu em outras sociedades, né, assim se podemos dizer. Contudo, nós temos que analisar aqui, entrando já no ponto 1 da lição. Cada ponto tem os seus subtópicos, os tópicos e subtópicos. E no primeiro tópico da lição, diz aqui, a experiência humana no ministério de Jesus. O ponto 1 vai tratar sobre os debates com as autoridades religiosas. Diz aqui, os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Os fariseus, saduceus e os
herodianos. Todos estes grupos, eles fizeram parte da vida de Jesus, da vida religiosa. Todo mundo sabe que os fariseus eram aqueles sacerdotes, né, que eles tinham a religião e o tempo todo foram eles que também tramaram contra Jesus, né? A palavra fariseu quer dizer separado. E eles se achavam, sim, os maiorais, os principais chefes da religião judaica, e entre eles também eles cooperavam com o Império Romano. Outro grupo que se apresentava também contra Jesus eram os saduceus. Eles não acreditavam em ressurreição ou em anjos. Nós podemos analisar Mateus 22, os versículos a partir do 25 em diante, que Jesus ali, eles travam um debate com o Senhor para saber sobre as questões angelicais e como também na ressurreição, né? Jesus, ele faz ali um resumo de como seria. Jesus disse que nós seremos como os anjos na ressurreição. E eles levantam a questão das pessoas que se casam aqui e como será depois da ressurreição, as questões de casamento, como ficará os cônjuges que nós tivemos aqui na terra, como será lá. Jesus disse que no céu ninguém casa e nem fica noivo, porque todos seremos como os anjos. Então Jesus já deixa claro para eles que há ressurreição e também existe anjos, porque nós seremos parecidos com os anjos, ok? Vamos mais adiante também falando sobre os herodianos. Os herodianos eram uma espécie de puxa-saco de Herodes, né, do rei Herodes. E eles ficavam ali sempre interpelando com o povo, fazendo aquela mediação de Herodes e o povo, tentando fazer com que o povo não quisesse ser governados por outras pessoas, ou até mesmo diretamente por Roma. Dessa forma, a dinastia herodiana prevalecia, as províncias eram governadas por eles, né, seus governadores, e ali todo mundo, o povo de Herodes, saía ganhando. Mas o povo judeu permanecia sobre o jugo de um governo não cristão, não teocrático, como Israel toda a vida foi formado. Agora nós vamos entrar no subtópico 2, que vai falar sobre a vida social de Jesus, que diz assim: o mestre participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro e Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano de Cristo, apresentando amigos, vizinhos, parentes, como Zacarias, Isabel, os filhos de Zebedeu, João, Tiago, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia, em Marcos 1, 19 e 20, e marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Marcos 15 e 40. João 19 e 25, também. Lucas escreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Lucas 2, 40 e 52. Então, para rechaçar aquilo que nós falamos no início da lição, Jesus, ele tinha vida social. No início, mostra ali Jesus sendo apresentado no templo. Naquele tempo, segundo o rito de Moisés, a família apresentava o seu filho e ali dava uma oferta ao Senhor. Maria, segundo o rito, ela deu um pombinho, né? Segundo a oferta que era estipulada de acordo com a lei de Moisés. O pai de Jesus levou a oferta. E ali o sacerdote, ele recebeu e consagrou o menino, no caso o primogênito, ao Senhor Deus Pai Todo-Poderoso. Dessa forma nós vemos que Jesus, ele era humano. Diferentemente do que dizem alguns movimentos que eles afirmam que Jesus não era humano.
que Jesus não era uma pessoa de carne e osso, e outros até afirmam que Jesus era um espírito. Então, aqui deixa claro, o texto bíblico mostra que Jesus era humano. Essas crenças que vão contra a Bíblia, mera especulação. O que está escrito é o que vale. Se está escrito, não há o que questionar. Vamos, então, entrando no tópico 2 da lição. O tópico 2 vai falar de heresias que negam a humanidade de Jesus. O ponto 1 fala sobre apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente em 310, depois do Senhor, e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano são somã, carne ou corpo, a psiche, alma, animal, a sede dos desejos, paixões, apetites, e pneuma, alma, racional. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma humano e uma psiche humana, mas não uma pneuma humana. Então, Apolinário, que era bispo de Laodiceia, Laodiceia que foi uma das igrejas as quais elas aparecem em Apocalipse, no livro da Revelação, tá? E foi uma das igrejas que o Senhor também repreendeu, trouxe ali uma advertência, 2 a quase 3 séculos depois. Então aqui aparece Apolinário crendo em Jesus de uma forma diferente, né? No caso, Apolinário, que ele era pastor da igreja de Laodiceia, uma das igrejas às quais o Senhor Jesus trouxe as advertências no livro da Revelação, a carta escrita por João, as 7 igrejas que estão na Ásia. E ali na Revelação de João, ele teve sim a repreensão, no caso a igreja de Laodiceia, no século I, agora 3 séculos depois, quase 3 séculos depois, se levanta um bispo que erroneamente começa a pregar um Jesus diferente. Então, meus irmãos, se eu digo que Jesus é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, Jesus ele veio, viveu entre nós, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como diz João capítulo 1, versículo 1, estou crendo de forma certa e eu sei no Deus a quem eu estou crendo. Agora, se eu digo que Jesus, ele não veio em carne, ele veio de uma forma metafísica, ultra-humana ou não humana, infelizmente, irmãos, esse Jesus não é o Jesus da Bíblia. Então, tem de se ter o cuidado de nós não estarmos entrando em assuntos os quais nos afastam da veracidade bíblica e nos põem no mesmo patamar que Paulo escreveu para Timóteo, dizendo que nos últimos tempos alguns apostatariam da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Queridos, a doutrina de Cristo, a doutrina do Pai e a doutrina do Espírito Santo é a mesma. São as mesmas. Elas não divergem. O Espírito Santo não diverge com o Pai. O Espírito Santo não diverge de Jesus. Eles são 3 em 1. 3 pessoas distintas, 3 pessoas diferentes, sendo o mesmo Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Apolinário, por sua vez, ele estava se desviando do real sentido da revelação bíblica. Tudo quanto, como já dissemos, tudo quanto for falado e não tem a base bíblica, é simplesmente palavras lançadas ao vento. Não há como nós nos basearmos por aquilo que vai contra a palavra de Deus ou algo que não está nela. O que podemos acreditar é que Jesus, ele
é, ele é Deus, Filho, ele veio em carne e ele está no céu à destra de Deus e entre nós habita o Espírito Santo, que esse é o Emanuel. Jesus Emanuel, o Deus conosco, deixou o seu Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade. Amém? Se nós formos aqui indagar sobre como Jesus, ele não era humano, se Jesus não era humano, ou se ele era uma espécie de espírito, o fato de que Jesus ele se tornou humano, isso está escrito nas páginas sagradas. Jesus, ele foi apresentado no templo, ele aos 12 anos, ele aparece ensinando no templo no meio dos doutores. A tradição judaica, ela simplesmente, ela se restringia a todos os anos participarem da festa da Páscoa, todos os anos. E nessa comemoração, uma festa que durava 7 dias, Jesus, ele foi com seus pais. A distância de Nazaré para Jerusalém eram aproximados 100 quilômetros. Naquele tempo, as pessoas elas iam, né, com os meios de transporte da época, cavalos, camelos. Então, eles existiam, no caso, os seus meios de transporte naquele tempo. As mulheres, elas iam na frente, tá? E depois os homens se encontravam em determinado momento. Então, eles perderam Jesus nesse interim de tempo. Maria achava que Jesus estava com José e José achava que Jesus estivesse com Maria. Quando eles chegaram no determinado local, isso era a tradição, tá? Não está na Bíblia, mas é a tradição. E o texto fala que eles voltaram para procurar o Senhor. E quando acharam Jesus, ele estava no meio dos mestres, ensinando no templo. Então você vê, o texto diz que Jesus crescia em graça e em estatura. Jesus estava se fortalecendo no conhecimento. Maria diz: meu filho, eu e teu pai estávamos aflitos. Eles voltaram de determinado local onde eles haviam de se encontrar, só que Jesus não estava com eles e eles tiveram de voltar para procurar o Senhor durante as festividades da Páscoa. Mas muito bem, Jesus ele foi criança, Jesus foi bebê, Jesus teve infância, aos 12 anos ali mostra a adolescência de Jesus e desses 12 anos já pula para a sua idade de fase adulta. Vamos pular agora para mais adiante da nossa lição e vamos mostrar a reação da igreja. A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do corpo físico de Cristo em Lucas 24 e 36 ao 40 e João capítulo 2, versículo 21, Hebreus 10, 10 também, entre outros versículos, também fala da alma e do Espírito do Senhor. Essa humanidade de Jesus é igual à nossa. A diferença é a sua impecabilidade. Tá? Muito bem. Entrando então na questão do pecado humano, do pecado original, Jesus ele não pecou. Mas ele se fez carne, esteve entre nós, mas ele não pecou. O que aconteceu? De acordo com a biologia, uma criança ela leva 50% do gene feminino e 50% do masculino, no caso, mãe e pai. Só que Jesus ele não foi gerado do homem. Jesus usou simplesmente o corpo de Maria para então estar ali em desenvolvimento. Visto que foi de uma forma milagrosa, a concepção de Jesus, ele foi totalmente feito pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é santo. Logo, a sua criação, no caso humana, ela sairia também
Santo. Jesus, ele se desenvolveu no corpo como um embrião, tá? Alguns falam sobre a mistura do sangue, mas no caso de Jesus, era milagrosamente necessário que Jesus não tivesse ligação com o sangue humano. A única coisa que Jesus usou foi o vólocro, né? No caso, o corpo, a placenta de Maria, tá? Jesus, ele esteve no recipiente humano para se desenvolver. Então, a biologia, ela mostra o desenvolvimento de um feto, tanto é que as questões de doenças, o sangue não se, a criança ela não se contamina por simplesmente a questão sanguínea, mas isso pode acontecer no parto ou até mesmo na amamentação. Mas questões de patologia que a mãe tenha, a placenta ela protege aquele vólocro, protege o bebê de que ele venha se contaminar. Agora, para isso tem todo, né, um cuidado e tratamento também. Mas, como se falando de Jesus, milagrosamente, Jesus ele não tinha contato com o sangue de Maria. A única coisa era com o líquido amniótico, isso era a placenta que estava ali desenvolvendo o Senhor Jesus. O que Jesus aproveitava de Maria era, sim, o oxigênio e também os nutrientes que assim passavam, né, pelo cordão umbilical. Isto é normal para desenvolvimento de um embrião. Como milagrosamente Jesus ele foi desenvolvido pelo Espírito Santo, logo ele sim teria um corpo humano, porém uma natureza divina. Agora, como humano, Jesus teve fome, teve sede, ele se cansou, Jesus chorou, isso de forma humana. Mas, em suma, a sua natureza divina sempre esteve habitando nele. Os milagres os quais foram efetuados por Jesus não foram efetuados diretamente por Jesus, mas pelo Espírito Santo. Tanto é que na ocasião quando Lázaro ressuscita, quando Jesus chega para visitar Maria, e Maria diz, Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. João capítulo 11. E o Senhor Jesus, ele disse que Maria, se crês, verás a glória de Deus. Teu irmão há de ressuscitar. Jesus fez simplesmente, Jesus deu uma ordem para Lázaro e disse, Lázaro, vem para fora. Naquele momento, Jesus mandou Lázaro sair, mas o milagre quem fez foi Deus. Quando Lázaro vem para fora, o Senhor Jesus ele faz uma oração dizendo, graças te dou, ó Pai, porque me ouviste, como sempre me ouves. Todos os milagres, desde o menor até o maior, foram efetuados pelo Espírito Santo. Jesus ele não usou das suas atribuições divinas para então fazer milagres enquanto estava executando o plano de Deus, o da salvação. Claro que ele era, sim, 100% homem e 100% Deus. Mas Jesus, ele fez todas essas coisas, todos os milagres, para provar para o reino espiritual do mal, a serpente seria esmagada e o filho do homem, ele seria ferido no calcanhar. O ferimento na cabeça é um ferimento que tem, por consequência, fatal. Mas o ferimento no calcanhar não é. Então Jesus, ele sim foi ferido pelas nossas transgressões, foi para isso que ele veio para nos livrar do pecado, ele veio para sofrer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Jesus, ele tinha o poder da morte, ele ressuscitou no terceiro dia. E hoje ele é Deus, Filho, e ele é quem recebe também ele é o portador da salvação e ele recebe adoração. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus. Vamos entrar no último tópico da lição, o tópico 3. Diz aqui, como essas heresias se
apresentam nos dias atuais. Tópico 1 diz: quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Podemos afirmar que Jesus visitou durante a sua vida terrena 3 países: Egito, Israel, o centro das suas atividades, e Fenícia, atual Líbano. Mas não faltou crenças bizarras sobre a vida de Jesus. Não somente o movimento Nova Era, mas vários grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia, e os Mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos. A Bíblia, porém, nada disso menciona. Ensina-nos a rejeitarmos as fábulas. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho em sua comunidade e muito menos um forasteiro. As especulações que Jesus esteve em outros países, simplesmente, elas não passam disso mesmo, especulações, falas sem fundamento bíblico. Jesus esteve no Líbano, em Israel e também no Egito. Esses 3 países foram os lugares que humanamente Jesus visitou. Com certeza, no milênio, ele andará em todos. Mas no seu ministério salvífico, quando ele veio para morrer por nós, os pés santos de Jesus pisaram em 3 solos, visto nos seus países, no caso Israel, país de origem, e também o Líbano, Egito, e somente esses 3 países, ok? Nós vamos ainda ler aqui o ponto subtópico 2 do ponto 3. O subtópico 2 fala: Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria um relato dos evangelhos, onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural da comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos 6, versículos 2 e 3. Jesus, ele tinha vida social e tinha residência fixa em Nazaré. Jesus, ele era Deus conosco, o Emanuel, estava habitando na terra. Santo, perfeito, para cumprir a lei de Moisés. Ele cumpriu todos os 613 preceitos da lei e ele foi o sacrifício vivo. Ele se tornou o cordeiro que morreu para pagar os nossos pecados. Jesus, o maior de todos. Jesus, o único digno da honra, da glória, do louvor, da exaltação. E não confundamos Jesus com outros deuses que são criaturas de mentes perturbadas. Jesus, ele será o mesmo para todo, por todo sempre. Ele será o mesmo. A conclusão diz assim: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai, e como homem em toda a sua plenitude viveu e andou entre nós, seres humanos. Glória a Deus, ele é Jesus. Humano, 100% humano, 100% homem, perfeito. Nunca pecou. A semente de Adão não habitou nele, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo. E assim como um cordeiro imaculado, ele deu a sua vida por nós, e nós hoje estamos pregando a sua palavra.
Jesus ele teve corpo físico e também ele teve essência 100% divina, diferente de Apolinário, que pregava que Jesus ele não tinha a sua essência natural, tinha um corpo, mas quem predominava era Deus. Jesus não tinha a essência humana. Já o monotelismo, criado por Sérgio de Constantinopla, dizia que Jesus ele tinha as duas naturezas intactas, a natureza humana e a natureza divina. Isso foi para tentar fazer com que o Apolinário ele voltasse a si e então tivesse ali uma conciliação, mas isso não aconteceu e a doutrina ela se expandiu até hoje e está aí no meio das religiões que nós até mesmo mencionamos aqui dentro da lição. Então, quero agradecer a você por termos ficado até agora. Chegamos a mais um final de EBD. Obrigado pela sua participação. Tá? E na próxima lição estaremos nós aqui de volta, estudando mais uma lição de escola dominical. Se assim Deus permitir, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nada podemos sem Jesus. Amém.